Bom dia, professor. Meu nome é Cleo Robson e eu vou falar sobre o surgimento do estado da Bahia, mais especificamente sobre as alterações que houveram na atual região da Bahia antes de se tornar o estado da Bahia. É impossível falar da história desse estado sem citar a história do Brasil. Isso porque a Bahia é o estado mais antigo do Brasil e foi nele onde a colonização portuguesa começou. Mesmo que os portugueses tenham chegado ao Brasil no ano de 1500, os primeiros registros históricos da Bahia só foram feitos em 1501 pelas expedições do Américo Vespúcio. Esses registros falavam sobre a Baía de Todos os Santos. Em 1503 surgiram as primeiras colônias europeias aqui na Bahia, mais especificamente em Porto Seguro e em Caravelas. Outra mudança que houve nessa região aconteceu em 1510, quando Recôncavo se tornou a terra de Caramuru. Outra mudança significativa ocorreu no ano de 1534, quando as capitanias hereditárias surgiram. Porém, esse assunto será abordado pelo meu colega que virá logo a seguir. Bom dia, meu nome é Matheus e eu vou dar continuidade no contexto histórico. Bom, no ano de 1534 surgiram as capitanias hereditárias, feitas para impedir que as terras fossem tomadas por outros europeus. E para isso, a coroa portuguesa começou a enviar as pessoas para ocupar a colônia e desenvolver o território, a fim de evitar ataques de outras potências. A coroa portuguesa chegou até mesmo a negociar com os nativos da região para a ocupação do território, que acabou sendo dividido em 15 porções para 12 proprietários, que serão explicados a seguir. No território correspondente à atual Bahia, foram acrescentadas 5 capitanias hereditárias, entre 1534 e 1566, preservadas até a segunda metade do século XVIII, que foram elas: a Baía de Todos os Santos, Porto Seguro, Ilhéus, Ilhas de Taparica e Tamarandiva e, por último, Paranguçu, ou conhecido ultimamente como Recôncavo da Bahia. Bom, com a morte do doador Francisco Pereira Coutinho, cujos descendentes passaram a receber da coroa portuguesa Morgadil do interesse real da Redíssima da Bahia, ou seja, os títulos de Visconde da Bahia e do Conde da Bahia, a capitania foi vendida por sua viúva à coroa portuguesa, com o objetivo de instalar a sede do governo geral com a fundação da cidade de Salvador. A capitania de Porto Seguro, depois de passar por vários herdeiros, sendo o último donatário o Marquês de Gouveia, foi tomada pela coroa e unida à da Bahia, formando uma só. Após o período próspero, a capitania de Ilhéus entrou em uma longa disputa judicial, incorporada juntamente com a capitania de Porto Seguro. A capitania de Ilhéus deu origem ao moderno estado da Bahia. Em 6 de abril de 1763, a capitania das ilhas de Itaparica e Tamarandiva foi fundida com a capitania da Bahia. A capitania do Paraguaçu, ou Recôncavo da Bahia, foi adquirida pela coroa portuguesa e também incorporada à capitania da Bahia. Partindo do litoral em direção ao norte e nordeste brasileiro, subindo os rios São Francisco das Contas, Paraguaçu Grande e até mesmo Rio Verde, desbravam o interior da Bahia e os territórios do Piauí, Minas Gerais e Maranhão. Depois chegaram ao sul e sudeste brasileiro, também descendo os rios Pardos, Jequitinhonha, Mucuri e até mesmo Rio Doce, durante os séculos XVI e XVII. Apesar dessas explorações do território terem ocorrido apenas com o intuito de povoar e reconhecer as terras descobertas, foram de grande importância para o reconhecimento inicial da geografia, da hidrografia, da fauna, da flora e dos minerais da Bahia, além de ter ajudado bastante na demarcação do território baiano, estabelecendo os limites com seus estados vizinhos. E a economia? A economia costeira era extrativista. No início, o pau-brasil, valorizado na Europa como bastão de tinta, disputado por comerciantes, contrabandistas e piratas portugueses, depois incluíram a exportação e contrabando de madeira para construção naval e civil, cortada entre Ilhéus e Valença. Indo para 1722, os jesuítas do Colégio da Bahia instalaram em Camamu uma serração hidráulica, a qual foram feitas mais 2 por terceiros no final do século. No imposto cobrado para a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755, a aldeia pagaria a sua contribuição com madeira e farinha de mandioca, desde o coração de Dom José I, em 1750, e a nomeação do Conde de Oeiras
Futuro Marquês de Pombal, como primeiro-ministro, havia sido inaugurada uma política mais ativa em relação ao Brasil, e em particular à Bahia. Pela Carta Régia, datada de 1755, decidiu-se transformar em vilas as missões jesuítas, com a intenção de afastar os índios da influência dos padres. São criadas as vilas de Prado, em 1755, a antiga aldeia de Jucuruçu, Alcobaça, em 1755, com território desmembrado de Caravelas, Nova Santarém, antiga aldeia de São Miguel e Santo André de Serirém, atual cidade de Ituberá, Barcelos, em 1758, ex-aldeia de Nossa Senhora das Caldeias, emancipada de Camumu, Trancoso, ex-aldeia de São João Batista dos Índios, Vale Verde, antiga aldeia do Espírito Santo, Maraú, que é uma ex-aldeia de São Sebastião de Maraú, em 1761. Oi, bom dia, meu nome é Riquelme, eu vou falar sobre esse terceiro mapa aí. Primeiramente, eu vou falar como era o território original da província da Bahia. Ela compreendia a margem direita do rio São Francisco e a esquerda pertencia a Pernambuco. Ela estava basicamente dividida entre dois grandes feudos, que era a Casa da Ponte e a Casa da Torre, dos senhores Guedes de Brito e Garcia Dávila, respectivamente. Eles eram promotores da ocupação do seu território e muito importantes em sua defesa. Na Baía de Tinharé, eram cessados os ataques indígenas. Os colonos refugiados na ilha de Boipeba voltaram ao continente e em 1811 Boipeba chegou a tal ruína que perdeu sua condição de vila para o povoado de Jequié, em terra firme, que recebeu o nome de Vila Nova de Boipeba, hoje Nilo Penhaça. Por sua vez, a vila de Nova Boipeba perdia em 1847 o foro de vila para Taperoá, uma povoação surgida em torno a uma capela jesuíta que em 1637 pertencia à freguesia de Cairu. Nova Boipeba foi restaurada em 1873 com o território desmembrado de Taperoá. Todos os demais municípios do litoral sul foram criados no século XX. As lutas pela emancipação tiveram início na Bahia ainda em 1821, e mesmo após a declaração de independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, o Estado continuou em luta contra as tropas portuguesas até a rendição destas, ocorrida no dia 2 de julho de 1823, após diversas batalhas. A data é um feriado estadual e é comemorado pelos baianos como Dia da Independência da Bahia. Com a independência do Brasil, os baianos exigiram maior autonomia e destaque. Como a resposta foi negativa, eles organizaram levantes armados que foram sufocados pelo governo central. Foi o caso da Federação do Guanais, levante de 1832. Em 1834, a Bahia foi palco de revolta dos Malês, como eram conhecidos os escravos africanos islamizados. Eles tida como a maior revolta escrava da história do Brasil. Com a República, ocorreram outros incidentes políticos importantes, como a Guerra dos Canudos e o Bombardeio de Salvador, em 1912. A Bahia construiu, respectivamente, para a história brasileira, e muitos expoentes baianos constituem os nomes de proa na política, cultura e ciência do país. Agora eu vou falar sobre referência a esse quarto mapa, né? O Brasil, ele começou a dividir suas regiões em 1913. Porém, foi em 1940 que o Instituto de Estatística, IBGE, elaborou uma nova proposta de divisão para o país, que além dos elementos físicos, considerou os aspectos socioeconômicos, onde a Bahia, o Sergipe e o Espírito Santo formavam a região leste naquela época de 1940. Só em 1970 que o Nordeste recebeu Bahia e Sergipe. A Bahia é um dos estados com maior área territorial do Brasil. Ela é dividida politicamente em 417 municípios. Os municípios baianos, conforme critérios definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estão agrupados em regiões intermediárias e imediatas. No total, a Bahia possui 10 regiões intermediárias e 33 regiões imediatas. Bom dia, meu nome é Raniel e eu vou falar sobre as características do território baiano. Bom, a Bahia é um estado brasileiro localizado na região Nordeste e a população baiana é de 14,9 milhões de habitantes, a quarta maior do Brasil.
O município de Salvador é a capital estadual da Bahia e desempenhou o papel também de primeira capital brasileira entre os anos 1549 e 1763. A geografia do estado é caracterizada pelas planícies e depressões, bem como por dois tipos climáticos denominantes, o tropical e semiárido. A economia baiana é a principal do Nordeste e se volta para o setor terciário e para a indústria de transformação. O território baiano é o maior em área dentre os demais estados nordestinos e faz divisa com Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. O relevo baiano é formado por áreas de planície próxima ao litoral, assim como as formações de planaltos e depressões no interior, sendo muito comum a presença de chapadas e chapadões. A formação de relevo mais conhecida do estado é a Chapada Diamantina. O ponto mais elevado da Bahia é o Pico do Barbado, que tem aproximadamente 2.000 metros de altitude. O principal rio do estado é o São Francisco, que, apesar de nascer em Minas Gerais, corta todo o território baiano, influenciando no clima, na vegetação e nas atividades humanas da região. Os rios Paraguaçu e Conta são outros rios baianos em destaque. Boa tarde, meu nome é Maria e eu vou falar sobre o clima do estado da Bahia. Bem, o clima predominante no estado da Bahia é o tropical. Esse clima, ele apresenta duas estações bem definidas: o inverno com temperaturas amenas e clima seco e o verão quente e chuvoso, com médias de temperaturas anuais elevadas superiores a 22 graus. Já as chuvas, ela verão e a média anual é 10 milímetros por ano. No sertão, o clima é semiárido. Esse clima ele se caracteriza por longos períodos de estiagem, ou seja, a falta de chuvas e altas temperaturas com média anual de 27 graus. Então, as chuvas, além de irregulares, não ultrapassam os 800 milímetros por ano. Por isso, no clima semiárido, há baixos índices de umidade e o solo é pobre em nutrientes. Já na faixa litorânea, a umidade é maior e a precipitação acumulada anual ultrapassa os 1.600 milímetros em algumas regiões. Então, essa foi a apresentação do nosso grupo, a formação territorial do estado da Bahia. Obrigada pela atenção.